Olá, concurseiro! Seja bem-vindo ao canal da Astra Educa. Hoje vamos começar a nossa aula 1 de Atualidades e Inteligência Artificial, mas nesta primeira aula o foco vai ser atualidades de forma ampla, porque a banca costuma cobrar temas relevantes e recentes de segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia. O segredo aqui não é decorar notícia do dia. O segredo é entender tendências, conceitos e conflitos do mundo real e conseguir interpretar um texto ou uma questão com visão de contexto. Vamos começar por segurança, que hoje envolve muito mais do que polícia e crime. Segurança aparece forte como segurança pública, mas também como segurança digital e segurança institucional. Em segurança pública, o que cai geralmente é a ideia de políticas de prevenção, combate ao crime organizado, violência urbana e desigualdades territoriais. Já em segurança digital, o tema é ciberataque, vazamento de dados, golpes digitais, engenharia social, proteção de infraestruturas críticas e governança de dados. Para a DataPrev, isso conversa diretamente com serviços públicos digitais, proteção de dados pessoais e continuidade de serviços. Então, quando uma questão fala de aumento de ataques, de fraudes, de indisponibilidade de sistemas ou de vazamento, ela está pedindo que você reconheça o impacto em confiança, em prestação de serviço e em necessidade de investimento em prevenção, monitoramento e resposta a incidentes. Transportes é outro tema recorrente, e a banca costuma cobrar como isso impacta a economia, desigualdade e meio ambiente. A discussão envolve mobilidade urbana, transporte público, logística, custo do frete, infraestrutura de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos e também segurança no trânsito. Um ponto forte de atualidades é que gargalos logísticos afetam preço, competitividade e custo de vida, e mobilidade urbana ruim afeta acesso a emprego, saúde e educação. Também cai a transição para transportes mais sustentáveis, com eletrificação, biocombustíveis e planejamento urbano voltado à redução de emissões. Política aparece muito em atualidades, mas geralmente a banca não quer partidarismo. Ela quer que você entenda instituições, democracia, transparência e polarização. Em termos mais gerais, caem discussões sobre governança, integridade, combate à desinformação, papel das instituições, participação social e accountability, que é prestação de contas. Para o serviço público, isso se conecta com transparência, comunicação pública, política de dados e qualidade do gasto. Uma questão pode falar de confiança nas instituições e perguntar o que fortalece confiança, e a resposta costuma estar em transparência, controles, participação e entrega de serviços com qualidade. Economia é um bloco gigante e muito cobrado com linguagem de atualidades, sem exigir conta pesada. Você precisa entender inflação, juros, emprego, renda, desigualdade, produtividade e contas públicas em nível conceitual. Também caem temas como digitalização da economia, reindustrialização, cadeias globais de valor, dependência de commodities e efeitos de choques internacionais em preços e crescimento. No Brasil, a banca gosta de relacionar economia com proteção social, como efeitos de inflação na população mais pobre e com políticas públicas de eficiência e focalização. Então, sempre pense, qual é o impacto social de um fenômeno econômico e como o Estado responde. Sociedade é onde entram mudanças demográficas, desigualdades, migração, trabalho e cultura digital. Você precisa ter visão de tendências, envelhecimento populacional, mudanças no perfil das famílias, urbanização, desigualdade territorial e transformação do mercado de trabalho com informalidade, trabalho por plataformas e exigência crescente de qualificação. Também aparece forte o tema de cidadania digital, acesso a serviços, inclusão digital e exclusão informacional. Em concursos, é comum cobrarem que tecnologia pode ampliar acesso, mas também pode ampliar desigualdade se parte da população não tiver conectividade, letramento digital ou documentação regular. Educação aparece como base de desenvolvimento e mobilidade social. Em atualidades, a discussão envolve qualidade da educação básica, desigualdade de aprendizagem, evasão, formação de professores, educação profissional e tecnológica e ensino superior. Também cai muito a relação entre educação e trabalho, ou seja, como qualificação afeta renda, empregabilidade e produtividade.
E, com o avanço tecnológico, cresce o debate sobre novas competências, como dados, programação, pensamento crítico, segurança digital e ética, inclusive uso responsável de inteligência artificial na educação. Saúde é um tema que a banca explora tanto no lado de políticas públicas quanto no lado de riscos e prevenção. O básico é entender que saúde pública envolve prevenção, atenção primária, vacinação, vigilância e capacidade de resposta a emergências. Também aparece saúde mental como tema crescente, especialmente em contextos de trabalho, uso intenso de redes e crises sociais. E em atualidades é comum aparecer discussão sobre acesso, desigualdade regional, financiamento e organização de redes de atendimento. Para concursos, o foco costuma ser a leitura ampla. Saúde não é só hospital, é saneamento, alimentação, trabalho, renda e ambiente. Cultura entra como identidade, diversidade e indústria cultural. Em atualidades, cultura é também economia criativa, patrimônio, audiovisual, plataformas digitais e disputas por narrativa. A banca pode cobrar censura, liberdade de expressão, diversidade cultural e democratização do acesso. Também pode aparecer o papel das redes sociais na circulação cultural e na polarização, porque hoje cultura e política se misturam em disputas de valores. Tecnologia é um núcleo central, e aqui entram transformação digital, governo digital, dados, segurança, computação em nuvem, automação e inteligência artificial. Em atualidades, o que mais aparece é o impacto de tecnologia na produtividade, na gestão pública e nos direitos. Questões típicas falam de uso de dados para melhorar serviço, mas também de riscos de vigilância, discriminação algorítmica e vazamento de dados. Então você precisa ter visão equilibrada. Tecnologia traz eficiência e escala, mas exige governança, transparência, proteção de dados e auditoria. Energia é outro tema forte e geralmente aparece ligado à transição energética e segurança energética. O mundo discute diversificação da matriz, redução de emissões, fontes renováveis, eficiência energética e estabilidade de fornecimento. No Brasil, a matriz tem participação relevante de renováveis, mas ainda assim existem desafios de expansão, integração, transmissão, impactos ambientais e planejamento. A banca pode cobrar a relação entre energia, desenvolvimento e sustentabilidade, e também impactos de preços de energia sobre inflação e indústria. Relações internacionais entram com geopolítica, comércio, acordos, conflitos e disputas tecnológicas. Sem precisar decorar evento específico, você precisa entender tendências, multipolaridade, competição por cadeias estratégicas, tensões comerciais, sanções, guerra de narrativas e impactos globais em preços e em risco. Para o Brasil, costuma aparecer a ideia de inserção internacional, comércio exterior, diplomacia ambiental e participação em fóruns multilaterais, especialmente quando o tema é clima e desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável e ecologia fecham o bloco com um tema que cresce todo ano. Sustentabilidade envolve equilíbrio entre desenvolvimento econômico, inclusão social e proteção ambiental. Em prova, caem mudanças climáticas, desmatamento, queimadas, recursos hídricos, biodiversidade, economia verde, transição energética e finanças sustentáveis, além de políticas como metas de redução de emissões, adaptação e gestão de riscos climáticos. A banca gosta de cobrar o impacto do clima na economia e no social, como eventos extremos afetando infraestrutura, saúde, agricultura e orçamento público. E também gosta de cobrar instrumentos, regulação, fiscalização, incentivos econômicos, educação ambiental e inovação. Para fechar a aula, eu quero te dar um método simples para estudar atualidades sem se perder. Sempre que você ler um tema, responda mentalmente: o que aconteceu, por que aconteceu, quem são os atores envolvidos, quais são os impactos, quais são as controvérsias e quais são as soluções em debate. Isso te prepara para qualquer questão, porque a banca normalmente transforma a atualidade em pergunta de causa e consequência, tendência e risco ou em interpretação de texto. E na próxima aula, a gente entra no bloco de inteligência artificial e suas implicações, porque hoje inteligência artificial já virou tema de prova não só por tecnologia, mas por ética, trabalho, segurança e políticas públicas.